É algo muito complicado, mas pronto, do meu ponto de vista... Qualquer acionista tem essa prerrogativa de estabelecer metas aos gestores da sua empresa. Opinião pública. A mim está a dizer que esse trabalhador tem razão. É que tem direito. Eu apenas quis comentar duas questões que foram levantadas aqui pelos intervenientes. Opinião pública, RCV. É capaz de interesse, é para nós tudo. Nesta edição, propomos falar da Polícia Municipal, o seu papel, as competências, onde começa e termina a baliza da Polícia Municipal, e para nos ajudar a compreender melhor este pormenor, contamos aqui neste programa de hoje com a colaboração do jurista João Alvarenga, habitual colaborador deste programa Opinião Pública. Já se sabe que na Praia já está instituída a Polícia Municipal. O ato de instituição aconteceu na semana passada. Também a Polícia Municipal instituída na Ilha do Sal e no Concelho de São Miguel. Em São Vicente sabemos que houve uma formação para também a instituição da Polícia Municipal. Certamente os outros concelhos do país vão também criar a Polícia Municipal, porque a Polícia Municipal é uma estrutura muito importante para fazer cumprir as normas, sobretudo os códigos de postura municipal, e ajudar a Polícia Nacional noutros aspectos importantes sobre a segurança pública. Doutor João Alvarenga, antes de ir ao Dr. João Alvarenga dizer que os ouvintes já sabem, podem fazer a inscrição para participar no nosso programa. Vamos daqui a pouco avançar o número do telefone para a inscrição e depois nós entraremos em contacto quando abrirmos a linha telefónica para a participação dos ouvintes. Exatamente, o nosso número de telefone para inscrição, como sempre aqui nos estúdios da Praia, as pessoas interessadas em participar no programa desta quarta-feira. Estamos a falar da Polícia Municipal, o seu papel, as competências, e certamente que os ouvintes terão a sua contribuição, porque os munícipes, os cidadãos sabem que a lei e a ordem devem imperar em qualquer território, sejam eles territórios municipais e nacionais, e a colaboração dos cidadãos é importante para que a polícia possa fazer o seu melhor trabalho. E a polícia tem que ter a noção que ela deve ser amiga da população, portanto tem que haver uma simbiose no relacionamento e dever que cada um deve cumprir, e as linhas que devem estar em conta. Agora sim, já sabe, para participar, liga para o 260 52 35, fazer a sua inscrição. Portanto, a partir desta altura, as pessoas interessadas podem telefonar para 260 52 35, fazerem a sua inscrição, e na altura que abrirmos a linha de amizade iremos entrar em contacto com os ouvintes que quiserem participar e dar o seu contributo aqui no Opinião Pública, porque este programa é feito mesmo para que os ouvintes participem, tragam as suas sugestões, as suas contribuições para a melhoria do dia a dia aqui no nosso país. Portanto, repito o número do telefone: 260 52 35, 260 52 35 é o número para o qual pode e deve ligar a partir deste momento, fazer a sua inscrição, caso esteja interessado em participar no programa, e depois nós entraremos em contacto consigo. Agora sim, sem mais delonga, vamos cumprimentar o Dr. João Alvarenga, que por sinal se encontra na ilha de São Vicente. Doutor, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui connosco. Bom dia, Eugênio Teixeira. Obrigado, Rádio Nacional, obrigado pelo seu convite para participar desse programa. Hoje... Sim, em frente.
Não, eu gostaria primeiro de prestar condolências aos familiares do Totinho Artista e o Dr. José Antônio Tavares, que foi um advogado e colaborador do programa nas lives que eu costumava fazer. Então, aos familiares desses dois malogrados, os meus sentimentos de pesar. Bom, indo diretamente ao assunto de hoje, sobre as competências da Polícia Municipal. Bom, às vezes, de uma forma geral, as pessoas leigas podem estranhar a existência de uma polícia a nível municipal e podem achar que, bom, vai ter como se fosse uma réplica da Polícia Nacional ou a Polícia Judiciária a nível municipal. Não é isso. Cada polícia tem a sua competência específica. É claro que tem algumas esferas que uma polícia pode colaborar com a outra. Em relação à polícia municipal, é uma polícia administrativa, é uma polícia, isso para fazer um contraste, uma diferenciação com a polícia, as outras polícias, nomeadamente a polícia judiciária ou a polícia nacional também, porque a polícia administrativa, que é, no caso, a polícia municipal, ela trata dos ilícitos administrativos, aquilo que diz respeito aos incumprimentos, às violações das posturas municipais, das competências que têm a ver com as ações administrativas do município, diferentemente daquilo que a polícia judiciária ou a polícia científica, a polícia criminal, que trata na esfera, num âmbito preventivo ou repressivo, dos ilícitos criminais. Então, são esferas diferentes de atuação e podem perfeitamente combinar e atuar sem maiores problemas. E, aliás, a atuação, o âmbito de atuação de uma polícia administrativa pode muito bem, de uma forma geral, auxiliar no resultado final em termos de segurança ou do bem-estar ou tranquilidade da população. Por exemplo, repare, existem ilícitos administrativos que, se não forem coibidos, podem resultar em ilícitos penais. Por exemplo, veja no caso, por exemplo, de alguém que não tem licença para atuar no comércio ou no transporte e atua no âmbito de um município. E os concorrentes podem ficar zangados, irritados e podem tomar uma atitude, portanto, com violência, usar da violência para tentar resolver esse assunto. Ou seja, um ilícito que é administrativo, não combativo, pode se transformar ou pode avançar para um ilícito penal. Então, a atuação de uma polícia administrativa pode, de certa medida, ajudar a minimizar alguns dos problemas de natureza penal ou criminal. E há características, por exemplo, de uma atuação nessa esfera, na esfera administrativa e também na esfera, porque isso é a atuação da polícia e enquadra-se dentro de um conceito que no direito administrativo se chama de poder de polícia, que é o poder dever que as autoridades, porque o município é uma autoridade, é um poder, então, e todo o poder não só toma medidas, toma decisões, mas também quer que as suas decisões sejam efetivamente cumpridas e implementadas. Se na esfera nacional, o governo, por exemplo, quando toma medidas, tem a polícia que, portanto, se quiser implementar a sua decisão, consegue através daquilo que é o poder da polícia para a implementação de determinadas medidas. Agora, em relação aos municípios, o município tem poderes, por exemplo, tem poder de fiscalização, tem poderes administrativos. Vou dar exemplo, por exemplo, o município tem poder
no caso a Câmara Municipal, tem o poder de embargo de obra. Portanto, se tem o poder de embargar obra, mas não tem como, portanto, dar uma decisão de um embargo de uma obra, mas se não tem uma força para fazer cumprir essa decisão, a decisão fica inócua, ou seja, sem efetividade. Tem poder, por exemplo, para mandar fechar um estabelecimento que esteja, portanto, incumprindo determinadas regras. Precisa de uma autoridade, uma força para fazer cumprir essa sua decisão. É claro que antes da existência da Polícia Municipal, quem faz isso em auxílio à autoridade municipal é a Polícia Nacional. Mas, tendo a própria polícia, o município poderá atuar de uma forma mais eficaz e mais eficiente. Repara que nós estamos falando de esferas diferentes de poder e de administração. O Estado, o governo, com a sua polícia, e tem a polícia a nível nacional, pode, em determinado momento, ter necessidade de locar ou concentrar esse efetivo numa determinada região. Por exemplo, por uma festividade. Daqui a pouco vai ter, ou já teve o São Felipe no Fogo, pode deslocar um contingente para lá, pode deslocar mais efetivos, por exemplo, para festival Baía das Gatas, por exemplo. Baias Gatas. E imagina se um determinado município, portanto, que tinha a polícia que poderia estar a colaborar no determinado município, não estiver. E esse município fica com dificuldades de atuar, por exemplo, para fazer cumprir as suas próprias decisões. Então, quando o próprio município tem a sua polícia, na esfera administrativa pode atuar com muito mais, portanto, com muito mais efetividade. E a questão administrativa, para entendermos melhor o que significa isso, a atuação administrativa em termos da polícia tem 4 características, que são as seguintes. A discricionariedade, que significa o quê? Significa que, no âmbito da sua atuação, a polícia municipal e até outra polícia, ou as outras polícias, têm alguma margem de manobra em relação a escolher, tanto dentro da sua competência, em relação à maneira como vai fiscalizar, o que vai fiscalizar, enfim, tem alguma discricionariedade. Essa é uma característica. A outra característica é da autoexecutoriedade, que significa o seguinte, que, no caso, a administração municipal, dentro do âmbito da sua competência, toma uma decisão e não precisa de uma ordem judicial, uma autorização judicial para fazer cumprir. Então, tendo a sua própria polícia, faz cumprir a sua deliberação, as suas decisões, claro, dentro do âmbito da sua competência estrita. Doutor, e agora, já que esclareceu sobre as linhas de competência, as ações da Polícia Municipal, certamente as pessoas, os ouvintes que estão a seguir-nos, querem perguntar nesta altura, e quais são as linhas vermelhas ou as linhas da ação fora da competência da Polícia Municipal, que ela nunca deve atuar sozinha? Não, a polícia, portanto, nas questões criminais, não. Portanto, não é âmbito da Polícia Municipal tratar portanto, das questões de crime, porque as questões, o ilícito penal tem competência, alguma competência reservada até, no caso, à Polícia Judiciária e outra à Polícia Nacional, no caso. E claro que tem situações de delegação ou que podem atuar diretamente, tem outras que podem atuar em função da delegação do Ministério Público. Portanto, a linha vermelha é para ver, portanto, tem aquilo que é ilícito administrativo, é da competência administrativa da Polícia Municipal. Aquilo que seja do ilícito penal, crime, os crimes estão descritos no Código Penal e nas leis, tem leis específicas sobre crimes.
Isso não é do âmbito da esfera da polícia, portanto, municipal. Só a título de exemplo, para ver que às vezes acontecem confusões, parece uma coisa caricata, mas já aconteceu e eu já até presenciei. Repare, isso no âmbito isso não agora, no passado, no âmbito da fiscalização, portanto, de uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal estava fiscalizando com uma equipa e havia uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com a Câmara Municipal, entrava dentro do carro da fiscalização e autuava as pessoas, tomava as mercadorias, etc, etc. Portanto, para ver que em relação ao Cabo Verde há muita confusão, porque, portanto, quem tem competência é quem deve atuar em situações específicas, mas isso nem sempre acontece. Esse exemplo que eu estou dando é um exemplo que foge completamente daquilo que está previsto em lei. Exato. Doutor, relativamente... Sim? Diz. Pode... Não, relativamente à atuação da polícia, no caso, é que como nós precisamos, falo da sociedade como um todo, muito de mais informação relativamente ao papel de cada instituição, é que mesmo a população pode, por exemplo, achar que, bom, já que é polícia, eu vou levar todos os casos agora para a polícia municipal. E a polícia, recebendo um caso, recebendo outro, às vezes começa a atuar. Porque também acontece em relação à Polícia Nacional. Porque há pessoas que levam questões que não têm absolutamente nada a ver com a polícia, em termos de competência para a atuação da polícia. Por exemplo, questões índole laboral. Teve um problema no trabalho e vai na polícia para a polícia tentar resolver. Ou então tem um problema de terreno, quer dizer, às vezes é a própria população não sabendo exatamente distinguir bem aquilo que é a competência de um determinado órgão, e da parte da própria instituição, para tentar ajudar ou por outras razões, às vezes vai cimentando uma série de confusões. E como nesse caso, nós estamos começando a ter essa instituição da Polícia Municipal está começando a atuar. Ainda essa margem, como acabou de dizer, essa linha vermelha, está muito nebulosa, não se sabe exatamente onde começa e onde termina, e as pessoas ficam realmente em dúvida, não sabendo exatamente qual deve ser o âmbito de atuação dessa polícia. Mas, resumidamente, essa polícia deve atuar na questão de posturas municipais, aquilo que é da competência dentro do âmbito da jurisdição do município, do território do município, naquilo que diz respeito às posturas municipais, às competências, às atribuições, aquilo que diz respeito ao município, em relação a licenciamento, em relação a alvarás, licenças, portanto, essas inspeções pode fazer e autuar e auxiliar o município no cumprimento portanto, das suas atribuições. Por exemplo, quando toma uma determinada uma deliberação, uma decisão, de exemplo do embargo de obra, se embargou uma obra, essa polícia pode ajudar a cumprir essa decisão. Mas pode não. Doutor, duas questões numa, rapidamente, para depois irmos aos ouvintes, ainda depois no final voltarmos a ter uma resenha final do doutor. No que tange a fiscalização trânsito, fiscalização rodoviária e também desacatos, briga nas vias públicas, a Polícia Municipal pode e deve atuar ou é da competência da Polícia Nacional? Bom, em relação ao trânsito, portanto, aquilo que eu entendo que a lei diz é que nas vias municipais, porque dentro do território, às vezes no mesmo território, pode ter estradas ou vias que sejam nacionais e vias municipais. No que diz respeito, eu entendo que nas vias municipais,
compete primeiramente a polícia, no caso, a polícia municipal atuar e fiscalizar. Relativamente às brigas e desacatos na via pública, não creio que seja da competência da polícia municipal. Creio que seja da Polícia Nacional tratar e continuar a tratar dessa questão, porque tem a ver com questão de crime. Briga está tipificado como um tipo penal que é um crime. E como crime, quem atua em relação a crime é a polícia. É claro que, portanto, não creio que seja totalmente equivocado a polícia colaborar, a polícia municipal colaborar nesse sentido, mas que tenha competência para sair por aí apartando brigas ou acabando com brigas, etc. Eu creio que essa seria a competência da Polícia Nacional. Diferentemente nesse outro caso do trânsito. O trânsito nas vias municipais tem competência a Polícia Municipal. Nas vias nacionais, Polícia Nacional. Muito bem, doutora Alvarenga, nós voltamos a entrar em contato consigo lá mais para o final do programa para um remate final. Vamos agora abrir a participação dos ouvintes, de acordo com o técnico aqui, meu companheiro de trabalho, do Domingos Pina Fernandes, já temos uma ligação. Trata-se de José Jorge, por sinal é dirigente da Associação Cívica Pro Praia. Bom dia, qual é a sua contribuição no programa? Bom dia a todos, bom dia ao Sr. jornalista, ao senhor aí do programa. O técnico Martim Fernandes. Sim, e o jornalista, o jurista. João Alvarenga. Alvarenga, amigo. Seguinte, eu queria rapidamente, portanto não há tempo para muitos... não há tempo para muitas considerações, por isso eu vou ser, portanto, muito rápido, dizendo 5 pontos muito rápidos e vai ser mais sobre a expectativa que temos em relação às atribuições, em relação ao desempenho, ao trabalho que queremos que a Polícia Municipal faça na cidade da Praia, que, como sabem, necessita muito, principalmente, da ordem, da autoridade. Em primeiro lugar, nós gostaríamos, os praenses gostariam muito de ver, portanto, a presença da Polícia Municipal nos locais relevantes, nos locais onde há muita desordem, há muito ilícito, portanto, estar sempre presente, basicamente é isso que eu quero dizer, nas horas relevantes, nos momentos, portanto, relevantes, com meios próprios, não é? Incluindo nos roteiros turísticos, nós gostaríamos que essa cidade seja bem vista pelos seus cidadãos, mas também bem-estar para todos, incluindo os turistas cruzeiros, nomeadamente, etc. Portanto, essa é uma primeira grande expectativa que temos em relação à Polícia Municipal e não só. Segundo, nós sabemos que a Polícia Municipal é um complemento da Polícia Nacional. Nós muito gostaríamos de ver o bom desempenho na área do domínio público marítimo. É a minha área. Eu fui professor da Polícia Nacional durante alguns anos para legislação e policiamento marítimo. Sabemos do trabalho que devem fazer. O que todos sabemos cá na Praia precisamos é fiscalização para a ocupação, portanto, o trabalho adequado que deve-se fazer nos frentes, no domínio público marítimo na Praia, que, como se sabe, é onde está, portanto, a maior desordem aqui em Cabo Verde, não é? Portanto, uma autêntica selvageria, uma autêntica, portanto, ilícito, não é? Má prática na frente marítima, no domínio público marítimo, não é? Portanto, urge que tenhamos uma polícia municipal que faça, portanto, a fiscalização necessária nos termos da lei. Mas é claro que o Governo e a Câmara Municipal devem ajudar, porque, segundo o que vemos cá na Praia, é o próprio Governo e a Câmara Municipal que está a atuar com projetos que estão completamente fora, portanto, das melhores práticas no domínio público marítimo, portanto, são ilegais
e muitas vezes dizem com, portanto, algum compadrio por parte do governo que aniquilou a Agência Marítima e Portuária, e depois lá o IMP, que não pode fazer nada, só o governo, e aí temos essas ocupações, principalmente aí junto ao Farol, e as outras ocupações. Zé Jorge, temos que correr para dar oportunidade aos outros ouvintes. Muito bem, portanto, queremos, não é, um bom desempenho nessa matéria do domínio público marítimo. Assentamentos ilegais, continuam a haver e a multiplicar. Nós aqui de Palmarejo Grande estamos a ver outros assentamentos ilegais, não é? Sabemos que é o governo que deve resolver o problema de terrenos, tem que resolver o problema de terrenos para os mais pobres, não é? Mas a Polícia Municipal é chamada para uma boa para implementação de medidas de vigilância e de fiscalização. E por último, o Código de Postura. O problema do Código de Postura e o problema das coisas na praia é preciso que haja condições para que as leis possam ser implementadas, não é? Se você não tem pocilgas para as pessoas criarem os seus porcos, e temos que assumir que a praia tenha a sua vertente rural, como é que você quer que os porcos não apareçam nas ruas, não é? Portanto, basicamente, e para terminar, é isso. É preciso que se crie condições. Por exemplo, as oficinas dentro da cidade, não é? Nós estamos a propor, já propusemos em ambientes possíveis, não é? Um parque oficinal feito por parceria público-privada entre a Câmara e os privados, fazer um parque oficinal fora da cidade, não é? Nós temos pormenores a propor nesse sentido. E assim acabar com as oficinas dentro da cidade. Portanto, não é possível implementar o Código de Postura se o Governo e a Câmara não, portanto, prover a cidade de condições alternativas para poder implementar o seu próprio Código de Postura. Era só isso. Muito bem, Zé Jorge, nós agradecemos a sua contribuição. São sugestões aqui do dirigente da Associação Cívica Pro Praia, José Jorge. Portanto, sugestões que esperemos que em direito sejam levadas em linha de conta. Depois de Jorge da Pro Praia, vamos até São Vicente, ao contacto do Sr. Carlos Lopes. Bom dia, Sr. Carlos. Qual é a sua mensagem? O que é que diz e o que é que acha que os cidadãos devem, a colaboração dos cidadãos para que a Polícia Municipal possa desempenhar da melhor forma o seu papel? Bom dia. Quanto à criação de polícia, durante eles podem criar polícia que se criar Interpol, eles podem criar o que se criar, mas durante tem corrupção, tem compra de policiais, é difícil coisa pôr na toca. Quem não tem polícia municipal existe já. Mas, olha, uma zona cheia de caliça. As que fiscalizar, uns contentores de lixo. Teve um supermercado, um quarto supermercado, tem os contentores de lixo. A pessoa já que eu estou onde está lixo. Não, fiscal quer aparecer. Fiscal quer passar para nada. Bota montar um caso, estamos num lugar, já fazer um pequeno corredor, acho que está. Nem tem uns corredores riba de passeio, que estás a fazer, uns montadores de água, uns contadores de água riba de passeio, nada está a dizer. Onde é que tem espaço? Onde é que 1 metro a chamar? Um corredor a tomar peão também na estrada. Que fiscal quer aparecer, que fiscal precisa fazer necessidade aqui fiscal. É que decidir que é lá. É decidir só por embarrar a obra, só para embarrar a obra e para rolar um caso de tambor. Essa criação fiscal, Polícia Municipal, não comete e prender venda. Tudo só de tipo os vendedores que já conhecem de venda. Eles têm que catar. Ele é um negócio transparente. Venda de um balão é um negócio transparente. Enquanto você vê dezenas de negócios, eles a vista grossa. Muito bem. Sr. Carlos Lopes, tem que avançar. Vamos terminar. Não estou a dizer que a Polícia Municipal também faz um trabalho correto. E também Gabinete de Percepção de Corrupção também contra tudo órgãos policiais. Senão não estou a ficar só a criar policiais e que corrupção tu compras.
Ok. Muito bem, muito obrigado, Sr. Carlos Lopes, pela sua participação e também a contribuição aqui no Opinião Pública, programa da Rádio de Cabo Verde. Vamos a mais um contacto agora com o Sr. António Silva, que está aqui na cidade da Praia. Bom dia, qual é a sua opinião, o seu ponto de vista então sobre o tema de hoje aqui no programa Opinião Pública? Muito bom dia. A minha só pensava, como de, não sabe, que a Polícia Nacional ali, além de seus papéis, suas competências... Polícia Municipal, sim. A nível de suas competências e papéis que a estrutura atribuir, eu não sei, mas já tem tempo também atua, antes de entrar a oficializar ali na praia, mas não está hoje. A Polícia Municipal, se não tem jogado no fundo, o que não está hoje, o que está bem na cadastro para a Polícia Municipal. E quem está agora traz vendedeira lá na Platô. Não pode falar a Polícia de Platô com os copias. Como é lá que está? Porque tu já está sair para outros bairros, por exemplo, na Chara, Santo Antônio, na bairro, ou dentro de bairro onde que botar agora a rua que está nem anda, como de ter negócio na rua. Venda na chão. De qualquer forma, botar queixa, botar bem na Câmara, não tem aquele código de postura municipal, que está falando, por exemplo, que pode ter fogueiras ou fogareiro na rua, mas não, botar queixa, mas tem fogareiro na larga de casa, está falando, e gente que tem outra maneira de viver ou de sobreviver, sabe? É aquela política de presidente de Câmara ali que é bem, com coitadinhos, está bem, quer dizer, tem que dar pobre apoio ali, pobre apoio lá, a boca que tem os conta pago, que tem os imposto pago, alguém está por o negócio, na meio de porta, a boca tem que reclamar para modo que tem outro meio de sobreviver. Botar chegar na Câmara, botar fazer carta, a resposta é só aquela. É só atrás de vendedeiras que a polícia está funciona. Botar começa uma obra, está bem para embargo, dentro da cidade. Ela periferia está cria mais grande que cidade. Mas na área que está fazendo. É só é Polícia Nacional de Guerra, Polícia de Platô, com Sucupira. E troca nós. Aliás, Polícia Municipal, ok. Troca nós, Polícia de Platô com Sucupira. Está bem, Sr. António. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição também ali no programa. Seguimos em frente, vamos da praia uma vez mais até a Mindelo, São Vicente. O Sr. Jorge Gomes, bom dia. Muito bom dia, Sr. jornalista. Muito bom dia, Sr. João Alvarenga. Bom dia, Cabo Verde e na diáspora. Em primeiro lugar, nesse programa, queria aproveitar da associação Homenagem em Vida Recreativo Cultural apresentar a família enlutada do Sr. Coutinho os nossos sentimentos presentes e que a terra seja leve para o nosso amigo gráfico. E de uma forma geral, nós apresentar nossas condolências à família em geral e Cabo Verde. Relacionado ao programa da Polícia Municipal, minha opinião está a pedir que polícias formadas para o município, todos os municípios devia ter... Senhor Jorge, olha, Senhor Jorge, eu não te pedi para você baixar a rádio porque você som tenta fazer eco, tenta duplicar. Portanto, Obrigado. Ok, para não ter um bom e a melhor comunicação. Ficar melhor. Agora sim. Sim. Ok, minha opinião, da minha contribuição, é o seguinte: muitos de nós, munícipes, de saber o que é direitos, regras, direitos e deveres da Polícia Municipal. Se é possível, adiantar um caderno de encargos, como diz o novo Código de Postura, para munícipes estudar o que é dever da Polícia Municipal. Porque aí pode ter um traçar direitos da Polícia Nacional
que polícia judiciária, com o polícia municipal. E aí pode ter uma confusão, que em vez de vou chamar polícia municipal, vou chamar polícia nacional. Em vez de vou chamar nacional, vou chamar polícia municipal. E tendo em conta cada um deles, que enquadrar nesses cargos. Por isso, essa é a minha opinião. Há muito mais que para pôr sobre esse programa de polícia municipal, polícia nacional, polícia judiciária. Cada vez tem essa área. Nós, munícipes, temos direito de ser formados ou ter um caderno de código que pode saber direitos, regras, direitos e deveres de cada polícia, de cada tipo de polícia. Essa é a minha opinião. Muito bem. De esperar que ele possa ser ouvido. Obrigada. Muito obrigado ao Sr. Jorge Gomes. Obrigado aos ouvintes que colaboraram aqui no programa. Estamos a caminhar a passos largos para as 10 da manhã, altura em que colocamos o ponto final nesta edição. Hoje aqui estamos a falar da Polícia Municipal, que começa a ser criada em alguns pontos do país. Já temos Polícia Municipal na Ilha do Sal, no Concelho do Sal, Polícia Municipal no Concelho de São Miguel, no interior de Santiago, Polícia Municipal em São Vicente e Polícia Municipal no Concelho da Praia, a capital de Cabo Verde. Dr. João Alvarenga, pelos comentários, pelas sugestões aqui trazidas pelos ouvintes, que outros comentários lhe merecem ou que outras contribuições quer partilhar aqui com os ouvintes nesta antena? Eu agradeço essas contribuições, essas sugestões dos ouvintes. Começo por referenciar ao senhor José Jorge, meu amigo, obrigado pelos seus comentários. Realmente, a população tem expectativas, ou espera muita coisa quando se tem uma nova instituição. Nesse caso, a Polícia Municipal. E por quê? Porque, como diz também o senhor António Silva, referente ao bairro, provavelmente deve morar no bairro da zona sul da praia, e, portanto, legitimamente se sente lesado em algum direito e quer que as autoridades atuem para garantir o direito dele. Diz respeito, por exemplo, em relação a obras, em relação a atividades geradoras de rendimento, as pessoas que realizam as suas atividades, a disciplina em relação a isso tudo é da competência, portanto, da Câmara, a regulação das atividades dentro do município e como que a Câmara, portanto, resolve. Através do sistema de fiscalização, organiza o sistema de fiscalização e atribui locais específicos para cada tipo de atividade. Outra pessoa também disse, foi o senhor Jean Jorge, em relação portanto, às oficinas, em qualquer lugar da cidade, que tem que ter uma localização específica para essas oficinas, porque são potenciais perturbadores portanto, do dia a dia, do funcionamento de uma cidade. Então, esses aspectos, se estando determinados, no caso, onde e como devem funcionar, a polícia, no caso essa polícia municipal, deve atuar no sentido de garantir o que está previsto. E um outro ponto que eu acho relevante, embora até agora isso muito pouco ou quase nada se faz em Cabo Verde, que é o seguinte, tanto o município quanto o Estado, o governo, eles são responsáveis civis por aquilo que seus agentes fazem de ilícito ou deixam de fazer quando têm a obrigação de fazer. Portanto, tem responsabilidade civil, ou seja, o lesado, quem ficar lesado ou se sentir lesado no seu direito, tem o direito de reclamar
em relação às autoridades competentes, nesse caso seria através dos tribunais, se sentirem lesados se existe uma obrigação de uma determinada autoridade atuar de uma determinada maneira e não atuar. E em decorrência disso tiver alguma lesão, alguma violação em relação aos seus direitos. E nisso, para dizer o seguinte, que aquilo que é o arcabouço legal hoje diz como devem funcionar os municípios e diferentes esferas de poder. E se, portanto, houver por dolo ou por alguma culpa dessas autoridades em relação à sua atuação, eu acho que quem tiver alguma lesão deve também agir em consequência. E, por outro lado, se isso acontecer, isso vai obrigar cada vez mais, em relação às autoridades municipais, portanto, a se preocuparem com as suas atuações, porque não só aquilo que fazem, mas também aquilo que deixam de fazer. É claro, voltando novamente àquilo que eu acho que aqui pouco acontece. Pouco acontece a questão portanto, da atuação em relação ao, portanto, quando ocorre omissão. Quando ocorre omissão, ainda que a autoridade tenha dever de atuar, muito pouco se age ou se tem alguma reação em relação a esses casos. Mas a partir do momento que nós falo em relação à sociedade como um todo, mas também falo em relação às próprias autoridades, porque em alguns casos o próprio Ministério Público pode atuar em caso de omissão, aquilo que é o dever, dever de determinadas autoridades, se deixar de atuar, o Ministério Público deve ou tem o poder para atuar e para exigir. E em alguns casos os privados podem se sentirem lesados e atuar. E se fizerem isso, isso vai obrigar, no caso, as autoridades municipais a serem mais eficientes, mais eficazes, muito mais responsáveis. E só assim nós, eu creio, que poderemos ter uma sociedade melhor. Um ponto que alguns ouvintes destacaram diz respeito à questão dos assentamentos ilegais, as construções clandestinas, etc., etc., e a atuação da polícia, a polícia municipal. A polícia municipal, nesses casos, eu creio que se existe um plano urbanístico, existe, portanto, regras em relação à concessão de licenças e é o campo da atuação própria da polícia municipal para fiscalizar portanto, essas construções e essas edificações. Porque todas as atribuições que são atribuições do município, e o município tem várias atribuições. E um dos ouvintes, o senhor de São Vicente, acho Carlos Lopes, referiu ao aspecto do saneamento, lixo, que tanto são colocados de qualquer maneira. Doutor, temos que terminar porque faltam 2 minutos. Okay. Só para remate final. Vou só concluir. Portanto, tudo aquilo que diz respeito à competência, às atribuições do município, de um lado, a polícia tem essa competência ou atribuição também para fiscalizar se, portanto, essas competências, essas atribuições estão sendo efetivamente verificadas e executadas devidamente. Então, de uma forma geral, eu acho que é isso e que deveria haver, nesse primeiro momento, uma espécie de alguns programas em relação a espécie de uma programas aula educativos das funções da Polícia Municipal. Muito bem. Obrigado. Fica então a sugestão e também nós agradecemos a colaboração uma vez mais do Dr. João Alvarenga, que sempre dá a sua contribuição no programa Opinião Pública e outros programas da rádio de Cabo Verde. Hoje falamos da Polícia Municipal, que já está instituída em alguns concelhos aqui de Cabo Verde, nomeadamente
nomeadamente Sal, São Miguel, São Vicente e a Praia. Nós agradecemos os ouvintes pela participação. Domingos de Pina Fernandes, na técnica Comunicação Eugênio Teixeira. A continuação de Bom Dia, ótima escuta com a Rádio de Cabo Verde. É algo muito complicado, mas pronto, do meu ponto de vista... Qualquer acionista tem essa prerrogativa de estabelecer metas aos gestores da sua empresa. Opinião pública. A mim está a dizer que é trabalhador tem razão. É que tem direito. Eu apenas quis comentar duas questões que foram levantadas aqui pelos intervenientes. Opinião